Estilo Rami. Oferecimento Sil, a melhor pastilha de freios do Brasil. Rede Pit Stop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Life18vezes.com, a maneira mais fácil de armazenar seus exames sem custo. Muito boa noite a todos, como sempre, eu adoro agradecer a companhia e a audiência de cada um de vocês aí em casa. É muito, mas muito importante para nós, né? São 24 anos de Estilo Rami e eu venho aqui com muita alegria fazer esse programa. E eu venho falando de um tema super relevante, que o Brasil está envelhecendo. Envelhecendo não é o país, e sim a população. Nós temos mais de 30 milhões de idosos e muitos, lamentavelmente, em situação muito, mas muito precária. Então eu tenho trazido pessoas especialistas para poder falar do tema e ver como é que a gente pode ajudar, principalmente esses idosos que estão abandonados. De novo, lamentavelmente. Se você quiser ajudar alguém, é sempre muito fácil no Brasil, né? É só descer na esquina que tem alguém precisando. Mas nós, esse ano, estamos voltados, dedicados aos idosos, às pessoas da terceira idade, às pessoas mais vividas que tanto fizeram pelo nosso país. Então, no programa de hoje, este é o tema, a pessoa da terceira idade. A gente já volta. Se você precisa de peças e serviços automotivos para veículos leves e pesados, vá a uma das lojas Pit Stop. São mais de 1.000 pontos de venda, presente em 21 estados brasileiros. Encontre um ponto de venda mais próximo de você ou acesse www.pitstop.com.br ou baixe o aplicativo no seu celular e tenha facilmente o acesso a Pit Stop. Oi, Rami, prazer estar aqui com você. Oi, Rami, grande abraço pra você. Oi, Gabi, tudo bem? Oi, Rami, tudo bom? Oi, Rami. Oi, Rami, mais uma vez aqui. A Sil, além de ser a maior fabricante de pastilhas de freio do Brasil, tem uma linha completa para qualquer marca de veículo. Sil, a melhor pastilha de freio do Brasil. Alô, Rami, é um prazer estar aqui com você. Oi, Rami, tudo bom? Beijo pra você. Oi, Rami, tudo bom? Oi, Rami, tudo bem? Gráfica Revelação, uma empresa que já ultrapassou os 10 anos de estrada e tornou-se referência em São Paulo e em todo o Brasil. Na Gráfica você encontra tudo o que precisa: equipamentos de qualidade, uma ampla oferta de serviços, responsabilidade com o meio ambiente, comprometimento com a entrega e, claro, uma equipe simpática e dedicada. Revele-se você também. Em 2019, nós estamos, conforme eu já falei, voltados aos idosos. Para tanto, na entrevista de hoje, eu convidei a Thaís Yuri de Almeida, que é a diretora-presidente do Grupo Vida Brasil. Obrigado por ter vindo, Thaís. Obrigada, Rami, eu que agradeço. Imagina. E o Grupo Vida Brasil tem 21 anos. Mas antes de você falar do grupo, eu gostaria que você desse uma pincelada. Como é que você foi parar no terceiro setor? Bom, na verdade, eu sou jornalista de formação. Mas desde a faculdade eu já comecei a fazer voluntariado, a trabalhar na área de comunicação de ONGs. Acabei fazendo serviço social, me especializei em terceiro setor e sustentabilidade e entrei no Grupo Vida há cerca de 10 anos atrás. O grupo tem 21 anos. Isso. Quem fundou, como é que nasceu, como é que foi a criação desse grupo? Bom, o Grupo Vida ele foi criado por uma pessoa chamada Maria Lúcia Mattioli, que fez gerontologia. E junto com um grupo de idosos, perceberam que em Barueri, na época, você não tinha muitas atividades sociais, de lazer, para uma população idosa que estava começando a crescer, né, há 21 anos atrás. Então, eles junto com esses idosos,
decidiram que seria interessante você ter uma instituição, um local, para eles se encontrarem e também fazerem atividades. E, inclusive, eles é que decidiram o nome Grupo Vida, que traz essa ideia, né, de vida, de alegria. Ideia, porque assim, até porque eu sempre digo, o idoso, que aliás no Brasil está totalmente equivocado, que começa aos 60 anos, hoje eu estou quase lá, é um garoto, é uma criança ainda, entendeu? Então essa lei eu não sei se ela é pertinente ou não. Você me dizer que na Europa, em algum lugar, já a partir na Itália, você me disse, na Itália, 75 anos. Eles acabaram de mudar o conceito de idoso para a pessoa a partir de 75 anos. Justamente porque hoje em dia você ter 60 é muito diferente, os 60 anos de hoje em dia de 50 anos atrás, por exemplo. Né? Até porque o Brasil, conforme você acabou de dizer, ele vem envelhecendo. E não há quem esteja voltado. Falta tudo para o idoso no Brasil. Você sabe bem das dificuldades que tem. E é esse o tema. Gostaria que você falasse como um todo, macro. Qual a sua ótica do idoso no país e das dificuldades? Tem entidades seríssimas que você pode ajudar, né? Tem o projeto Velho Amigo, da querida Regininha Moraes. Sim. Tem o Mão Branca, do Ciro Libanês. E eu poderia citar aqui o dia inteiro. Mas com tudo isso é pouco. O idoso precisa de mais. Precisa, e se a gente pensar que a população brasileira, assim como a mundial, está envelhecendo e muito rápido, a gente precisa cada vez mais olhar para o idoso. Tanto você ter instituições que o atendam, quanto ter políticas públicas voltadas para esse público, quanto, por exemplo, pensar em outras questões maiores, como previdência, como atendimento de saúde. A gente ainda pensa muito o Brasil como um país jovem, mas a gente está envelhecendo e muito rápido. Né? Então, assim, atualmente a gente tem cerca de 13% de idosos, né, na população brasileira. Mas em 2050 a gente vai ter 30%. Mas quando se fala em 13%, em 200 e tantos milhões, 220 milhões de pessoas... São 29 milhões. Quase 30 milhões de idosos. São vários países juntos. Sim. São vários países juntos. Sim. Quais são, por exemplo, o projeto Vida Brasil? Quais são as maiores barreiras que vocês têm que pular todos os dias? Eu acho que a gente tem duas questões, assim. Uma é a sociedade aceitar a questão do envelhecimento. As pessoas entenderem que o envelhecimento faz parte da vida. Só que a gente deixa para pensar no envelhecimento quando chegar a velhice só aos 60. E você envelhece como você vive. Então, acho que a primeira questão é mudar esse paradigma de só pensar no envelhecimento quando você chegar lá. A gente está sempre envelhecendo. Né? E a segunda questão é entender que essa faixa etária, né, essa população tem necessidades específicas. Então, você atender um idoso, você tem, né, um certo olhar da assistente social, um certo olhar do psicólogo, você tem necessidades médicas principalmente do idoso carente, né, Thaís? Sim. O idoso carente tem o nome disso é essa carência, essa necessidade. Sim, e assim, acho que carente tanto financeiramente, porque, querendo ou não, você precisa, né, de recurso para o remédio, para você contratar um cuidador. A não ser que você tenha alguma instituição, né, o Grupo Vida faz um atendimento gratuito, por exemplo, mas para você ter esse atendimento de forma gratuita. Por certo, vocês fazem esse atendimento em três formatos diferentes. Isso. A domicílio, vou deixar você falar, por favor. Então, nós temos, para 95 idosos, a gente tem uma espécie de centro de convivência. Então, aquele idoso que é um pouquinho mais ativo, né, vai fazer atividades em grupo. Para 85, nós temos um atendimento no domicílio, em que a gente vai com cuidadores, para ajudar a família do idoso a prestar cuidados. Então, já é um idoso que sofreu um AVC, que precisa de um auxílio para as atividades do dia a dia. Sim. E o terceiro é uma instituição de acolhimento, que é uma moradia. Aí é para 42 idosos que realmente não tem moradia, ou a família não conseguiria prestar os cuidados. E todos são idosos ou que não teriam condição de pagar um atendimento e também que estão em situação de vulnerabilidade social. Né? Esses recursos, desculpe te interromper, vêm da Prefeitura ou tem também doações, donativos? Sim, a gente tem recursos da Prefeitura Municipal de Barueri, do Governo do Estado de São Paulo, Governo Federal também, e também nós temos empresas que nos auxiliam tanto com doações financeiras como serviço, voluntariado, e pessoas físicas também, que doam desde recurso financeiro até, por exemplo, roupas, materiais que a gente pode fazer, por exemplo, um brechó e levantar recursos. Sim. E está sempre precisando de recursos, né? Vamos deixar isso claro para o pessoal de casa. Quer dizer, nunca é o suficiente, né? Até porque a medicação é cara quando não é doada, a parte médica
Sim. Porque o idoso está sempre já com a idade, ele tem necessidades médicas diárias, muitas vezes. Sim. Você precisa, por exemplo, de fralda geriátrica. Eu preciso de pessoas para cuidar de pessoas. Isso, voluntário. Aliás, nós vamos aos poucos falar para vocês que você que está em casa, você é minha amiga, principalmente mulher, que é mais carinhosa, e tem, não que o homem não possa fazer. O idoso, às vezes, o simples fato de você passar com ele 2 horas por mês, você dedicar 2 horas por mês para contar uma história. É verdade. O quanto, você me contou uma coisa que eu achei graça do ônibus, se você puder contar para eles, só para eles terem uma ideia da necessidade dos idosos. Tem uma questão do idoso que é de companhia mesmo, de atenção, de fortalecer os vínculos. Eu fui presidente do Conselho do Idoso de Barueri e lá a gente estava trabalhando com os cobradores e os motoristas de ônibus para conscientizá-los de tratar com respeito o idoso, de entender que aquele idoso que muitas vezes pega o ônibus 5 vezes no dia só para conversar, né? E você atendê-lo bem e entender que isso é uma necessidade. Ele vai até o ponto final e volta. Ele fica passeando de ônibus, na verdade, para ter companhia. Isso faz parte, né, de você envelhecer. O cobrador acaba não entendendo, acho que ele está atrapalhando, mas ele não está ali para atrapalhar, ao contrário, né? Ao contrário. E a gente acaba transformando o cobrador e o motorista em agentes de transformação, né? Você acaba atendendo bem o idoso, você acaba até ajudando a esse idoso, por exemplo, não desenvolver uma depressão. Eu acredito que o cobrador que tem um pouco de consciência, que eles têm, né? Ele pode se sentir melhor, porque quando você está, né, conversando, você está ajudando a pessoa, né? Você está enriquecendo o seu espírito, né? Que é uma função importante. Mas voltando ao grupo Vida Brasil. 21 anos, premiado, totalmente transparente. Você me dizer que ao longo desses anos você viu muitas entidades, mas com todas que vocês fazem parte, vocês têm um grupo de entidades. Isso. Ainda assim é pouco. Ainda é pouco. A gente vê, de um modo geral, a maioria das entidades ainda são muito voltadas para criança e para adolescente. Sim. Que é um público importante, mas se você pensar que a população está envelhecendo de um modo muito rápido, você tem que, então, correr para desenvolver atividades e entidades que olhem para esse público idoso. Quais atividades vocês oferecem para os idosos? Bom, a gente tem, por exemplo, no centro de convivência, a gente tem atendimentos em grupo. Então, tem um atendimento físico, tem um atendimento de fisioterapia, você tem alfabetização, inclusão digital. Os idosos adoram, né, aprender a usar o computador, a usar o celular para poder mandar mensagem para a família. Agora, o atendimento do idoso que já está no acolhimento, aí você tem um atendimento com técnicos de enfermagem, cuidadores, musicoterapia, fonoaudiologia. Tem uma questão de você ver o idoso de uma forma mais respeitosa, de você, como a gente tinha comentado, de você valorizar o envelhecimento. Sim. Né? Por mais, a gente acaba vendo às vezes o envelhecimento como a etapa final da vida, e ela é mesmo, mas ela tem que ser vivida com dignidade, com respeito. Né? Você tem que ter um olhar carinhoso para essa etapa até o finzinho da nossa vida. Até porque hoje, com a medicina tão avançada, o idoso ele vive muito mais. E com tendência a ver cada vez mais, se não tiver uma patologia muito grave, isso vai cada vez se prolongar mais. Então essa necessidade também vai aumentar automaticamente. Mas enfim, Thaís, eu quero te agradecer por você ter vindo aqui. Eu queria que você desse os parabéns a toda a equipe, que não faz nada sozinho, né? Lógico. O grupo Vida Brasil deve ser... Quantas pessoas estão envolvidas? Nós temos 125 funcionários atualmente e 43 voluntários. Sim. Que doam o seu tempo e o carinho também, né? O voluntariado é muito importante. É muito importante. Thaís, muito importante. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada, Rami. E nós vamos nos falando para você poder cada vez dar mais informações para a gente. Tá ótimo. Obrigada, gente. Agradeço. Nós já voltamos com Estilo Rami. A Sil, além de ser a maior fabricante de pastilhas de freio do Brasil, tem uma linha completa para qualquer marca de veículo. Sil, a melhor pastilha de freio do Brasil. Oi, Rami, saudade, beijo pra você. Alô, meu grande amigo Rami. Oi, Rami, há quanto tempo? Oi, Rami. Oi, Rami. Se você precisa de peças e serviços automotivos para veículos leves e pesados, vá a uma das lojas Pit Stop. São mais de 1000 pontos de venda, presente em 21 estados brasileiros. Encontre um ponto de venda mais próximo de você ou acesse www.pitstop.com.br
ou baixe o aplicativo no seu celular e tenha facilmente o acesso a Pitstop. Fala aí, Rami. Quanto tempo, hein? Oi, Rami, tudo bem? Oi, Rami. Boa noite, Rami. Rami, tudo bem? Eu acho que você já sabe que é dispensável falar o quanto é importante a prevenção da saúde. Portanto, você precisa conhecer o Life 18 vezes. Lá você vai armazenar todos os seus exames de imagens, eu vou dar um exemplo, cateterismo, ressonâncias magnéticas, ultrassom, os seus check-ups, né, que você faz periodicamente. Lá você vai ter a sua carteira de vacinação digitalizada. Enfim, tudo que você puder ter da sua saúde, todos os remédios que você já tomou, num único lugar. A forma mais fácil de prevenir a sua saúde. life18vezes.com, com acesso fácil, remotamente, no seu smartphone, no seu computador, por onde você quiser. Não deixe de acessar o life18vezes.com. Nós já temos 18 milhões de cadastrados. Caso você já tenha, você entra lá, põe teu CPF, de repente você não precisa nem se cadastrar. Basta pôr teu CPF, teu nome aparece, você cria a sua senha e daí para frente você começa a navegar. Ou tem mais uma vantagem, você também pode entrar pelo Facebook. Estou tentando aqui, olha aqui, ó, veja aqui, ó. Está aqui, life18vezes.com, a forma mais fácil de você cuidar da sua saúde, sem custo nenhum. life18vezes.com. Ainda tratando do tema do idoso, que eu venho dizendo a vocês, que é tão necessário, é tão importante ajudar as pessoas, os idosos. Eu não gosto de falar da terceira idade, porque eu não sei qual que é a terceira idade. Eu sei que são pessoas que fizeram muito pelo nosso Brasil e que neste momento estão abandonadas. E para continuar tratando desse tema, hoje eu tenho a alegria de receber aqui a Sandra Regina Gomes, que é coordenadora de políticas públicas para a pessoa idosa da cidade de São Paulo. Sandra, obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E como eu estava dizendo, nós conversávamos da importância de ajudar o idoso. É importante ajudar a criança? Muito importante. Sim. É importante ajudar o adolescente? Mas muito importante. É que neste momento, eu acho que quem está mais vulnerável é o idoso. Você compactua comigo? Com certeza. Eu acho que nós temos uma cultura que não favorece. Não olhou nunca para essa população. Não se respeita. Exatamente. Esse é o tema. E isso é importante porque a população está envelhecendo rapidamente. Temos próximo de 30 milhões de idosos no Nossa, Brasil. Mais de 30 milhões no Brasil. Isso. E só na cidade de São Paulo 1.700.000. 1.700.000. E isso, a cada ano, acumula-se aí mais pessoas vivendo mais. Porque hoje, 60 anos, você está com 60 anos, você está ainda com muitas possibilidades. Estou caminhando para isso, eu me sinto um garotinho. Exatamente. E é isso, é com muita energia, com muita vontade de conhecer coisas novas, de aprender. Mas tem uma situação mais vulnerável, que é aquele que fica dependendo de uma aposentadoria, dependendo de cuidados da família, às vezes não. E o mais importante, para de trabalhar, para de produzir. E você sabe que isso é muito importante para todos nós, né? Não. Então, esse segmento precisa olhar com muita atenção. E como eu disse na abertura, pessoas que fizeram muito pelo nosso Brasil. Sem dúvida. Pela nossa cidade, e pela família. Porque você que está em casa e abandonou o seu pai ou a sua mãe, tomara que isso não tenha acontecido, mas lembre-se que você é fruto deles, né? As pessoas esquecem o que você falou, as pessoas esquecem. Vou aproveitar, enquanto você me conta qual que é o principal trabalho da coordenação da Prefeitura da cidade de São Paulo, voltado ao idoso, gostaria que você nos falasse. Vou mostrar aqui, você trouxe o Estatuto do Idoso, que nós já mostramos, mas vamos mostrar mais uma vez. Isso. Em qual câmera posso mostrar, por favor? Nessa aqui, pode ser, diretoria? Rami, a coordenação de direitos da pessoa idosa, né, como nós estávamos falando, é uma coordenação que ela tem como papel importante, mais importante, é incluir, é integrar as políticas públicas. Sim. Então, quem é que tem a ação fim? É quem está atuando na ponta. Quem é que atende o idoso? É idoso? Assistência social, sim, é a saúde, transporte, educação, a questão da previdência. Qual é o nosso papel? É integrar. E numa cidade como São Paulo, isso é fundamental,
porque senão você fragmenta as informações. Ah, então comigo eu só resolvo uma questão do BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é um direito que a população idosa tem de fazer uso desse benefício. Mas se a assistência não conversar com a saúde, se a saúde não conversar com a Previdência, como que vai ser resolvido atender esse atendimento à pessoa idosa? A Prefeitura de São Paulo possui algum abrigo, algum asilo? Sim, tem vários. Tem muitas modalidades de serviços. São elas as principais? São. Centro-dia para idosos, que pertence à assistência social. Ok. Que tem atividades, vou até te interromper, me perdoe, mas é só para a gente falar, tem atividades... Posso descrever, que eu acho que é super importante. São sempre os tópicos para a gente não tomar muito tempo. A Centro-dia é aquele idoso que não pode mais ficar sozinho dentro de casa, porque ele pode abrir a porta e sair, e está um pouco confuso. Então, para isso, chama-se Centro-dia. Ele vai de manhã e volta no final do dia. Depois tem as instituições de longa permanência para idosos, que nós estávamos falando, que são os antigos asilos. Hoje chamamos de ILPI, né? Ou então casas de repouso. Esses também pertencem à Secretaria de Assistência Social. Outra modalidade de serviço, esse então é para o idoso mais vulnerável. É aquele que não consegue se alimentar sozinho, não consegue tomar banho sozinho. Já está totalmente debilitado. Aí tem outra modalidade, que é o Centro-dia para idosos. É um idoso independente. É o idoso que sai da sua casa, pega o ônibus, vai fazer uma oficina e volta para casa. Esse é um serviço de um idoso que nós chamamos totalmente independente. Sim. E aí tem outros serviços, tem apoio socioalimentar, tem vários serviços, a unidade básica de saúde, que tem ofertas de oficinas, tem as URSES, que são unidades de referência da saúde do idoso. São 10, pertencem à saúde. E o que tem nesses espaços? Tem atendimento gerontológico, que é a área do estudo do processo de envelhecimento. Tem atendimento também multidisciplinar, que orienta esses idosos. Tem também os CELS. Nos CELS tem atividades, que é a parte de educação, atividades específicas para idosos. Então tem um leque de serviços que totalmente gratuito, não tem custo nenhum e que toda a população pode usar. Mas muitas vezes a população desconhece. Você citou aqui um trabalho que, aliás, me chamou a atenção lá 10 anos atrás, não me lembro exatamente quanto tempo, que é o projeto Velho Amigo, que é da querida Regininha Moraes. E a Regininha me chamou a atenção disso. A primeira vez que eu tratei com ela do projeto, que fui gravar com ela, acho que tem mais de uma década. Então, quer dizer, ela já tinha isso. Então, quer dizer, ela já tinha essa ótica, ela viu a necessidade. Exatamente. Há 18 anos atrás, como você está dizendo. A Prefeitura apoia essas entidades? Com certeza. No sentido, assim, primeiro de estimular. Quanto nós aumentarmos a nossa rede, melhor. Como essa iniciativa é importante, e à medida que ela também se une ao governo, às políticas públicas, você potencializa esse atendimento. Além de integrar, o que a Prefeitura, o que a coordenação faz quando é de uma entidade, de uma iniciativa outra, que não é da Prefeitura? Que é o caso, eu citei o Velho Amigo, mas vou dizer mais uma vez, é de qualquer um, não é só do Velho Amigo. Então, vamos entender uma coisa importante. O que são políticas públicas? Políticas públicas são programas, atividades e ofertas de serviços que é de quem precisa. E essa é para o povo. De uma maneira geral, todos nós temos direito a isso. Sim. Tem uma camada da população que precisa em especial. Essa população, às vezes, pode ser atendida diretamente ou então indiretamente através de organizações não governamentais, através de parceria, através de convênios. E tem outras iniciativas, como a da Regininha Moraes, que criam um espaço onde que ela fomenta e sensibiliza empresários, né, estudiosos, para investir nessas organizações. Vocês fizeram aqui você me dizia esse modelo da Prefeitura, bolso. Por favor. Esse é de bolso. É. E o que traz esse... Aqui é exatamente o estatuto. É na íntegra, os 118 artigos. Estou mostrando para o seguinte, nós temos a ideia de mostrar, de fazer, não sei, centenas de milhares,
dos tópicos do Estatuto. Por que os tópicos? Eu te dizia antes, pelo seguinte. Primeiro, porque o idoso às vezes não tem vontade de ler 30 páginas, não tem condições, ou enfim, não enxerga. Então, a nossa ideia era fazer. E eu te pergunto, isso é uma pergunta no ar, é fazer os tópicos com uma letra maior e de uma forma mais simples, sem mudar nada, exatamente está aqui. Você aprova isso? Acho que é uma boa ideia? Eu acho sempre, a informação é fundamental. Por isso esse espaço, eu quero te agradecer muito. Porque é isso que a população precisa. É isso que a população precisa. Ela precisa adquirir as informações para lutar pelos seus direitos. Se você não conhece, como que você vai fazer? E aí são 118 artigos. É muito importante porque diz o que a saúde precisa fazer, o que a assistência precisa fazer, o que a previdência precisa fazer, o que a educação. E todos os... Agora, se você extrair alguns tópicos de forma que, para facilitar que a pessoa conheça de imediato os seus direitos, é super válido, muito importante. E cada vez divulgar mais. Se alguém em casa, por exemplo, que está nos vendo, uma família está nos vendo, e tem um idoso, e tem o trabalho do dia que você estava citando aí, fala, olha, eu poderia deixar meu avô, minha tia, enfim, meu pai, minha mãe, o que seja. Tem algum caminho, algum contato à prefeitura que você gostaria de dar, que facilitasse quem está em casa vendo? Isso é muito importante, porque em cada região de São Paulo tem os centros de referência da assistência social. Então preste atenção. Os CRAS. Isso. Centros de referência da assistência social. Eles normalmente estão muito próximos, alguns talvez próximos às prefeituras regionais. Isso, as regionais. Isso. Nesse local é a porta de entrada de tudo que você precisar nesse aspecto social. Sim. Olha, eu gostaria de colocar o meu pai e minha mãe num centro-dia. Vou direto ao centro-dia? Não. Você primeiro vai no CRAS, passa por uma entrevista com uma assistente social, ela faz um estudo, vê as necessidades, vê qual é o seu bairro, vê qual é a demanda e também verificar se é elegível. Sim. Porque tem uma elegibilidade. Se qualifica, claro. Exatamente. Se seu pai está com autonomia, independência e ele pode ir e vir, então ele não é elegível para esse espaço. Eles vão priorizar uma pessoa que necessita mais, não que ele não necessite. Exatamente. Vale deixar bem claro isso. Não estão protelando meu pai, minha mãe, não. Apenas que tem pessoas que necessitam mais, esse é o caso. Exatamente. Para que não fique no ar... E aí depois disso ele passa também por uma avaliação na unidade básica de saúde. Porque lá eles têm um protocolo que fala, olha, ele tem uma certa dependência, olha, ele precisa disso, olha, então, chegamos à conclusão que ele é elegível. E qual que é a procura que tem? É grande? Enorme. É enorme? São 16 unidades desses centros-dia, por exemplo. E cada unidade tem 30 vagas. A demanda é muito maior que a oferta. Maior. E a meta de governo é dobrar essa quantidade. Que bom. Então, tudo isso é para dizer que se nós não informarmos o idoso, dar subsídios para ele discutir através do conselho. Existe um grande conselho municipal do idoso, Rami. É super importante que as pessoas participem desse lugar, porque é lugar onde se discute os direitos. Né? Se informe sobre qual é essa rede, precisa aumentar essa rede, precisa de um pouco mais de verba. Precisa de mais incentivo, de esclarecimento. Então, nós fizemos agora todo um levantamento, uma pesquisa, Rami, perguntando para os idosos uma série de coisas que nós chamamos do IDEA Idoso. E é justamente para saber, para que você possa classificar a cidade de São Paulo amigável ao idoso, o que ela precisa fazer? E o ranking, você sabe qual foi? Não sei. Calçadas. As calçadas. A bem da verdade, é um ato falho meu, porque eu entrevistei o prefeito e ele falou isso aí. Ele falou, eu tenho certeza. Covas falou e ele está priorizando isso. Aliás, neste momento na cidade de São Paulo. Exatamente. Então é verdade. Então só venha reforçar, porque uma calçada acessível é bom para mim, para você. Com certeza. Para um cadeirante, para um idoso, para uma mãe. Mas até para criança, um carrinho. Exatamente. Para um cadeirante, para uma pessoa que teve uma fratura. Dia, mas nem até para ninguém, você que vem com um carrinho da feira. E nós, mulheres que adoramos um salto. Mulheres, então, assim, é verdade. Sandra, mais uma vez, obrigado por ter vindo. A você de casa, muito, mas muito obrigado. Como eu sempre digo, pela companhia, pela audiência. Nós voltamos na semana que vem. Uma excelente semana a todos, um super beijo e até lá. Tchau, muito obrigado.
descubra qual é o melhor tipo de investimento para o seu dinheiro no Dia Azuca desta segunda, meio-dia. Estilo Rami. Oferecimento Sil, a melhor pastilha de freios do Brasil. Rede Pitstop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Life18vezes.com, a maneira mais fácil de armazenar seus exames sem custo.